Meus irmãos, a paz do Senhor? A paz do Senhor? Glória a Deus. Já aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Enquanto os irmãos procuram, quero glorificar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar na presença do Senhor, uma vez mais servindo a noiva do Cordeiro. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pela vida do irmão Osiel, que nos fez o convite. Nós congregamos ali no Parque Dom João Neri, subcongregação daqui, né? Tem cerca de um ano, quase um ano que nós estamos ali. E Deus tem sido bom para conosco. Amém? Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Glórias a Deus. Versículo de número 17, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos, quando nós vamos meditar na palavra do Senhor, quando nós observamos a missão de Jesus na terra, ao que ele veio realizar em nossas vidas, nós vemos no Antigo Testamento que o Antigo Testamento ele caminha, quando você vai meditar, de Gênesis a Malaquias. O Antigo Testamento ele caminha, como se fosse uma estrada, com o destino sendo Jesus, uma promessa de Deus, a promessa do Messias. O Antigo Testamento todo, quando nós observamos, lemos, cada pequena história faz parte de uma grande história. Esta história é a que Deus escreve para com a humanidade, caminhando para Cristo. Cristo é o destino do Antigo Testamento. Cristo também é a promessa feita no Antigo Testamento. É uma missão, uma promessa cumprida, que foi feita no Antigo Testamento. Quando nós olhamos a missão de Jesus, geralmente nós observamos apenas a morte e às vezes a ressurreição. Geralmente nós observamos a morte de Jesus. Porém, podemos chamar de fases, a morte de Jesus, a missão de Jesus, nós podemos chamar de fases, seja 4 fases: vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A morte, claro, foi o ápice do seu ministério. A morte foi o ápice de sua missão. Todavia, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus teve para conosco benefícios. A vida de Jesus Cristo, por exemplo, foi uma vida de obediência.
obediência à lei e obediência a Deus. Quando nós olhamos em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver Adão, que representou a humanidade no paraíso. E foi feito ali um teste, foi um modo de Deus testar a humanidade por meio de Adão. Todavia, como nós conhecemos a história, Adão caiu. Então Cristo vindo, o cumprimento da promessa, o Messias vindo à terra, ele nos representou em sua vida. Adão, nos representou e caiu. Cristo nos representou e venceu. Cristo nos representa em sua vida, e esta representação, Cristo nos representando em obediência à lei e obediência total a Deus, ele fez com que nós não apenas fôssemos perdoados, porque se Cristo só morresse, se ele viesse como um bebê, e morresse ele quando era ainda bebê, nós teríamos o sacrifício de Jesus, e nós teríamos o perdão, mas nós não teríamos a vida eterna, a comunhão eterna com Deus. Então, para que nós pudéssemos ter a comunhão eterna com Deus, foi necessário que Cristo viesse e vivesse uma vida de obediência. E isso trouxe para nós o benefício da comunhão eterna com Deus. Quem me ouve, diga amém. Cristo morre. O sofrimento de Jesus Cristo, que inicia no Getsemane. O sofrimento e a morte de Jesus era para comigo e para com você. Então Jesus agiu de substituto, se entregando em nosso lugar. A morte que era para nós, o sofrimento que era para nós, foi imputado em Cristo Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Enfermidade fala de pecado, e dor fala de morte. Pecado, a causa. A morte, a consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E nós merecíamos essa morte. Esta morte, este sofrimento estava imposto sobre mim e sobre você. Este sofrimento que Cristo passa estava sobre mim e sobre você. Porque a justiça de Deus exigia que alguém pagasse pelo pecado. E nada mais justo seria que nós pagássemos. Mas a graça e a misericórdia dele se manifestou. E Cristo se entrega no meu e no teu lugar. Aquele sofrimento era para nós, mas ele tomou sobre si. Aquela morte era para nós, aquela dor era para nós, mas ele tomou sobre si. Se hoje você está aqui sentado no conforto destes bancos, é porque Cristo se entregou no seu lugar. Aleluia. Mas ao terceiro dia Cristo ressuscita. Ele já havia predito. Lucas no capítulo de número 9, no versículo de número 22. Jesus fala para os discípulos o que deveria acontecer com ele. Que ele morreria, sofreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Oh, meu Deus. E por último, a quarta fase, podemos chamar de fase, da missão de Jesus, foi a ascensão de Cristo. A ascensão de Jesus Cristo, a ressurreição antes de ir para a ascensão, ela trouxe para nós o benefício do corpo glorificado que teremos naquele grande dia. Ele transformará o nosso corpo abatido em corpo glorioso, como é o seu corpo. Os mortos ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados e com o corpo transformado em corpo de glória. Cristo ressuscitou para nossa justificação, benefício para nós. A graça e a misericórdia de Jesus, atuando para com nossa vida, nos trouxe estes benefícios. Quando Cristo sobe, é ascendido aos céus,
a Bíblia diz que ele se assenta à direita de Deus, como um sinal de quem encerrou a sua missão. Quando ele disse está consumado, se entregou, e ele sobe, quando ressuscita, ao terceiro dia, 40 dias depois, Jesus é ascendido aos céus, é assentado à direita de Deus. E quando Cristo assentando-se à direita de Deus, representa para nós que um dia Ele virá nos buscar, e sentaremos com Ele em seu trono. Promessa de Deus para a sua vida, promessa de Deus para a minha vida, porque aonde Ele estiver, estará nós também. Benefício da missão de Jesus, a graça de Deus se manifestou em Cristo e nos trouxe esses benefícios. Benefícios que ecoam na eternidade. Benefícios que nos dá esperança. Benefícios que nos dá a fé de um dia nos assentarmos com Ele em seu trono e governarmos com Ele por toda a eternidade. Oh, aleluia! É por isso que vale a pena ser fiel. As irmãs louvou um hino aqui, irmãos, que marca, acho que talvez a Assembleia de Deus. Quem é das antigas, um hino maravilhoso. Ainda que nós tenhamos que chorar, continue servindo a Jesus, porque é bem melhor do que errar. Porque a cruz trouxe benefício para mim e para a tua vida. Jesus está vindo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E vai se cumprir toda a promessa que Ele fez. O Antigo Testamento caminha para o cumprimento da promessa do Messias vindo à terra. O Novo Testamento caminha do mesmo jeito. Jesus voltando nos ares para arrebatar a sua igreja. Quem vai subir com Ele? Jesus, ao ressuscitar, a Bíblia diz que Ele vai ter um encontro com esses discípulos. Eu quero que você guarde os benefícios que eu falei para você. Jesus vai ter um encontro com eles. Porém o texto diz que os olhos deles estavam fechados para que não o reconhecessem. Ou seja, Jesus chega, se aproxima daqueles homens, porém seus olhos estavam fechados. E a Bíblia diz o objetivo deste fechamento em seus olhos, para que não reconhecesse a Cristo. O objetivo de Jesus aqui é ouvir da boca deles o que eles têm a dizer sobre o próprio Jesus. Por que está triste? Geralmente nós temos a mania de olhar para a cruz com modo de tristeza. É de fato que olhar para a cruz com alegria se torna quase impossível, olhando na ótica humana. Mas quando nós olhamos dentro do que eu acabei de falar, dentro dos benefícios que a cruz nos traz, nós temos que olhar para a cruz com alegria. Porque foi através da cruz que Cristo salvou o mundo do domínio do pecado, do domínio de Satanás. E quando Jesus se aproxima daqueles discípulos e começam a falar com eles, Jesus vai dizer: o que vocês estão conversando? E por que vocês estão tristes? O semblante daqueles homens estavam abatidos. Eles voltam para Emaús. Eles voltam para onde morava. Emaús significa terra de cura. Eles estão frustrados pelo que aconteceu. Eles estão frustrados porque eles olham para a cruz e vê como uma derrota. Mas a cruz não foi derrota. A cruz foi vitória. A cruz foi a derrota de Satanás, não foi a derrota de Jesus Cristo. Não olhe para a cruz como algo desastroso. A cruz estava no plano de Deus. Não foi uma falha do Senhor. A cruz foi plano de Deus. Porque o Cordeiro foi crucificado antes mesmo da fundação do mundo.
A Bíblia está dizendo que Cristo foi crucificado, já estava predito, ele tinha que passar por aquilo. Então, quando Jesus observa que eles estão tristes, mas a tristeza deles não é pelo que Jesus falou, a tristeza deles não é pelo que a Bíblia falava, o Antigo Testamento apontava, porque na época daqueles homens, eles tinham modificado, porque era 400 anos de silêncio. Deus não tinha levantado ninguém inspirado pelo Espírito Santo a profetizar. Então ficou cerca de 400 anos, o chamado período interbíblico. Esse silêncio é rompido por João Batista, quando Deus levanta João Batista. E dentro deste silêncio, eles tinham feito uma confusão. Então eles esperavam que o Messias que viesse para livrar a Israel do poder romano. Estavam distorcendo o que a Bíblia dizia, estavam distorcendo o que as profecias diziam, estavam distorcendo o que Deus já havia predito no Antigo Testamento. Então eles acreditavam que o Messias viesse para livrá-los do poder dos romanos, do Império Romano. Queridos, nós nos frustramos quando nós alimentamos no nosso coração aquilo que Deus nunca disse ao nosso respeito. Você sabe por que muitas das vezes você se frustra? Você sabe por que muitas das vezes você, vamos falar o português claro, quebra a cara e se sente frustrado? É porque você alimenta no seu coração aquilo que Deus nunca disse ao seu respeito. Se Deus nunca disse, não vai se cumprir. Se Deus nunca disse, o resultado é frustração. Então para de alimentar aquilo que Deus nunca falou ao teu respeito. Você vai se frustrar. Para de alimentar aquilo que Deus nunca falou acerca da sua vida. Para de alimentar aquilo que Deus nunca falou acerca da tua família. O resultado será frustração. Então Cristo, quando chega perto deles e faz essa pergunta, eles respondem: será que você não entende? Será que você não ouviu falar? Você é peregrino? Porque ele é Cristo, mas eles não veem que é Cristo. Jesus foi morto. Já é o 3º dia. E ele continua morto. Eles lembram que Jesus era um profeta. Eles conseguem lembrar na mente deles que Jesus era poderoso em obras, poderoso em palavras diante de Deus e diante do povo. Mas eles não conseguem lembrar que Jesus havia de ressuscitar. Eles não conseguem lembrar que Jesus havia de ressurgir. Isso é ouvir Jesus, mas não dar ouvido ao que Jesus está falando. Eles eram discípulos. Eles eram alguém que ouvia Jesus. Eles eram alguém que falavam com Jesus. Talvez chegaram a comer com Jesus. Talvez falavam diretamente com Jesus. Ouviram Jesus pregar várias vezes, abertamente, por parábolas. Mas não ouviam de fato o que Jesus falava. Tem gente que anda com Jesus. Tem gente que ouve a palavra. Tem gente que dá glória quando se é pregado, mas não dá ouvido ao que está sendo falado. Tem gente que vem para o culto. Tem gente que vem para os compromissos da igreja, mas ainda não entendeu o que é o Evangelho. Tem gente que tem tantos anos de crente, já teve até experiências com Jesus, já viu Jesus operar milagres, sinais e maravilhas, mas ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Ainda não compreendeu o que é Jesus Cristo. Oh, aleluia! Tem gente que já está há tanto tempo dentro da igreja, conhece todo tipo de pastor, conhece todo tipo de crente. Oh, meu Deus! Mas o Evangelho ainda não entrou nele, ainda não entrou nela, ainda não entendeu o que é o Evangelho. Meu Deus. Eles lembram de Jesus.
Eles lembram quem era Jesus, mas não entenderam a mensagem de Jesus. Quando nós observamos dentro da palavra de Deus, nós precisamos ter um entendimento do que é Deus, do que é o Evangelho, e não um entendimento raso, porque geralmente nós temos um entendimento raso do que é Deus. Nós não temos um entendimento mais amplo e mais profundo do que é Deus. Nós não podemos conceber Deus na nossa mente em sua totalidade. Isso de fato nós não podemos. Nós podemos conhecê-lo cada vez mais, porque Ele se revelou pela sua palavra. E muitas das vezes a nossa mente não está de fato aprofundada no que é Deus. E o resultado disso é frustração. O resultado de não entender verdadeiramente a palavra de Deus e o Evangelho sempre vai resultar em frustração. Hoje em dia nós vivemos num período em que as pessoas têm pregado e têm falado como se Deus tivesse apenas um atributo. Por exemplo, você vê muita gente dizendo que nós estamos vivendo na graça e que Deus é amor. De fato, nós estamos no tempo da graça. De fato, Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Não adianta ter o amor que é falar de Deus em relação ao amor dele, mas se a sua concepção de amor é o amor de passar a mão na cabeça, e aí se pode pecar à vontade lá fora. E aí aqui dentro a gente é crente, a gente pula, a gente roda, dá glória a Deus, prega, louva, mas chega lá fora, nem parece que nós somos crentes, nem parece que nós somos evangélicos, nem parece que a gente roda e pula aqui dentro. Oh, glória! Porque nós temos um entendimento de amor, mas o nosso amor é diferente. Porque amor nos tempos de hoje é um amor que a gente pode fazer o que quiser. Os pais muitas das vezes deixam os filhos fazer o que quiser. E aí nós pegamos este tipo de amor e colocamos em Deus, como se nós pudéssemos fazer o que nós quisermos. Mas dentro da palavra, quando você aceita Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, você tem contas a pagar com Ele. Você tem um novo Senhor. No mundo você podia fazer o que você queria. No mundo você podia realizar o que você quisesse, mas aqui é diferente. Aqui o Senhor é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é para Ele. Quem manda aqui é Ele. Aleluia. Andará, manaia, camanaias, oh glória. Meu Deus. Então esse pensamento limitado que temos de Deus nos faz pecar. Aqueles homens tinham uma esperança, que Jesus remisse a Israel do poder do Império Romano. Jesus tinha um plano maior para eles. Oh, aleluia. Jesus tinha algo maior para eles. Enquanto eles estavam com os olhos olhando para o que é terreno, olhando para o que é passageiro, Cristo estava fazendo sua obra, olhando para a eternidade. O nosso problema, irmãos, é que nós focamos muito no aqui e agora. É por isso que hoje em dia tem muitas quintas proféticas, sábado da profecia, sábado da bênção, sábado daquilo, quinta daquilo, mas não tem evangelho. Se for falar de profecia, fale que Jesus está voltando. Não tem profecia maior que essa. Essa profecia não será adiada. Essa profecia não será desmarcada, não será cancelada. Essa profecia vai acontecer. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Mas o problema é que a gente foca muito no aqui e no agora. Jesus está preocupado onde você vai passar a eternidade. Nós
ficamos muito preocupados com as circunstâncias adversas dessa vida. E Paulo vai dizer que a leve e momentânea dor não há de se comparar com a glória que será revelada. Oh, aleluia! O problema é que nós esperamos Cristo apenas nessa vida. O problema é que as nossas mensagens se tornou mensagens que massageiam o ego. Quando tem muita alma indo para o inferno, irmãos. Oh, meu Deus. Tem tanta gente morrendo a cada minuto e estão indo para o inferno. Nós estamos preocupados com aqui e com agora. Jesus me traz hoje aqui para dizer: se preocupe com a eternidade. Se preocupe com aonde você vai passar a eternidade. Se preocupa nisso. Oh, aleluia. Está na hora de nós mudarmos os nossos pensamentos supérfluos sobre Cristo. Os nossos pensamentos limitados e minimizando o que Cristo fez na cruz. Cristo não fez aquilo na cruz para que você andasse como você quisesse. Cristo não morreu na cruz do Calvário para te dar coisas materiais, para resolver seus problemas pessoais. Cristo morreu para você ser salvo. Ele já havia dito: no mundo tereis aflições. Ele tem promessa de bênção? Tem. Ele tem promessa de abençoar a minha e a tua vida? Tem. Mas a maior promessa que Ele nos fez e que Ele podia nos fazer, oh Deus, é vir nos buscar e tirar desse mundo corrupto e nos tirar do lamaçal do pecado de vez. Oh, aleluia. E nos tirar, irmãos, do poder do inimigo. Aleluia. Mas o problema é que a nossa mente está no aqui e no agora, em resolver problemas agora, em resolver as circunstâncias que estamos enfrentando agora. Jesus tem mais para você. O que Jesus tem para você ecoa na eternidade. O que Jesus tem para você nenhum homem pode lhe dar. O que Jesus tem para você eu não posso oferecer. O que Jesus tem para você nenhum homem pode dar. Ah, mas Ele desceu do alto céu para se entregar naquela cruz. Oh, aleluia. E aí Jesus, ouvindo a resposta deles, e eles falando, não ouviu falar o que aconteceu com Jesus? Ele era aquele que havia de vir remir Israel, mas ele foi morto. Já é o terceiro dia. Queridos, Jesus já havia falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria, porque um salvador morto não salva ninguém. Então ele ressuscitaria. Ele morreu, pagou a conta, pagou a dívida que era para mim e para você. Eu não sei se essa era a palavra que você queria ouvir, mas Deus queimou essa palavra no meu coração. E eu não posso voltar para casa sem pregá-la. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aí Jesus vai começar a pregar. Aí Jesus tem que reensinar eles. Jesus tem que repregar para eles. Jesus já havia ressuscitado. Então Jesus começa a pregar. De Moisés, começando por Moisés e passando por todos os profetas que haviam profetizado acerca do Messias, e explicar tudo de novo, porque a gente caminha com Cristo, e tem hora que Cristo precisa sentar conosco e nos explicar tudo de novo o que é Evangelho. Parece que Ele tem que explicar tudo de novo, o que significa a cruz, o que significa a sua vida aqui na terra, a sua ressurreição, a sua ascensão. E nós nos achamos que sabemos muito. E Jesus vai pregar e dizer, nas Escrituras diz isso, aquilo. E é interessante porque
Eles caminhando e conversando, até o momento em que eles chegam no ponto em que eles têm que entrar para a casa deles. E Jesus passa como se fosse direto. Jesus faz de propósito. Então eles convidam Jesus a entrar. Era da tradição. Quando você encontrava alguém que estava viajando e ele ia pelo mesmo caminho que você, e sua casa estivesse antes da dele, já estivesse tarde, era tradição você convidar a pessoa para passar a noite com você. E eles fazem isso com Jesus. Eles convidam Jesus a entrar, mas para eles Jesus é um estranho, não se esqueça disso. Então eles convidam Cristo a entrar, e Cristo entra com eles. Então eles vão preparar uma refeição. E aí chega o momento de partir o pão. E quando ele parte o pão, quando Jesus parte o pão para alimentá-los, eles lembram quando Jesus partiu o pão para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E então Jesus desaparece. E ao momento em que Jesus desaparece, ele diz: era ele, nós não percebemos. Oh meu Deus, oh Jesus, era ele, nós não percebemos. Será que não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Oh, araia, lavanaia, aleluia. Oh, irmãos, não deixe que Cristo desapareça e você não perceba que ele está na casa. Oh, meu Deus, aleluia. E a Bíblia diz que então foi aberto os seus olhos. Eles reconheceram, Cristo estava aqui. O problema é que Cristo às vezes está na casa e nós desfrutamos da presença dele de forma errada. O problema é que às vezes Cristo está dentro de nós, Cristo está perto de nós, andando com nós, e nós não percebemos que é ele. Oh, aleluia. Oh, irmãos, em nome de Jesus, é tempo de despertarmos. É tempo de deixarmos os pensamentos pequenos sobre Cristo e ter um pensamento mais abrangente de quem é Jesus de Nazaré. Não é tempo mais de brincar de crente, irmãos. Jesus está voltando. É a última hora da igreja na terra. Então não deixe que Jesus volte e você acabe ficando, e você não perceba que ele está falando. Oh, aleluia. A volta de Jesus está próxima. Não é tempo mais de brincar de crente. Aleluia. Está na hora de nós percebermos que ele está na casa e está falando, está alertando. Para de se preocupar com aquilo, agora eu vou repetir. Aleluia. Pensa na eternidade, irmãos. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Vamos abrir os olhos, irmãos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está voltando. Aleluia, meu Deus. Ele está voltando. Essa leve e momentânea dor que você está enfrentando não dá para comparar com a glória que vai se revelar. Aleluia. E o que eu amo, irmãos, quando Paulo diz isso, é que Paulo levou cerca de 148 chibatadas. Foi apedrejado, quase que morreu. Sofreu 3 naufrágios. Olha o que aquele homem passou. Estava preso, e ele ainda tem a coragem de abrir a boca e dizer: uma leve e momentânea dor. Aleluia. Não dá para comparar
com essa glória que irá se revelar em nós. Amém, irmãos? Eu já vou entregar o microfone, mas eu quero orar por você. Onde você está mesmo, feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida. E eu creio que o Espírito Santo, a partir de hoje, irá abrir seus olhos espirituais. Que Jesus irá abrir os seus olhos. Você talvez esteja enxergando apenas as coisas limitadas, mas Jesus vai começar a abrir seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está a tua igreja. A tua palavra foi pregada, Senhor. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, Deus de misericórdia, que esta palavra venha penetrar em nossos corações, e que nós possamos, meu Deus, a partir de hoje, procurar abrir os nossos olhos e começar a olhar para a eternidade, e começar a olhar para a cruz de modo diferente, para que o teu nome venha a ser glorificado. É a última hora da igreja, Senhor, aqui na terra. O Senhor já está voltando para nos buscar e morar contigo na eternidade. Deus, em nome de Jesus, Senhor eterno, guia, meu Deus, os nossos corações. Guia, meu Deus, as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, abençoe o teu povo nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu lhe peço, Senhor, e desde já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se essa mensagem que os irmãos queriam ouvir, mas essa foi a mensagem que Deus colocou em meu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.